estava ali no templo, aos doutores, aquela, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E os irmãos veem que ele teve toda a sua infância, teve a sua adolescência, e chega na sua juventude, chega já a se tornar um adulto, com 33 anos. Os irmãos veem que ele cumpre ali toda a vocação, todo o seu chamado pelo Pai. Ele fez tudo aquilo que foi lhe atrás, para que ele fizesse. Bendito seja o nome do Senhor. Cumpriu toda a sua missão na terra. Bendito seja o nome do Senhor. E hoje nós podemos nos alegrar. Às vezes as pessoas confundem o Natal como se fosse compras de presente, dar presente, receber presente, com muitas comidas e tudo mais. Uma certa feita, abrindo parece, nós fizemos uma festa, apresentamos uma festa aqui sobre o verdadeiro sentido do Natal, e que não é comida, não é bebida, não é fazer viagens, não é ter bens materiais, mas comemora-se o nascimento de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, aquele que mudaria toda a nossa história. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus nasceu para que você tivesse vida também de nascer com Ele, porque nós estávamos mortos no pecado. A Bíblia diz aqui, por intermédio do profeta Isaías, que nasceria e que mudaria de uma vez por toda, aleluia, toda a história da humanidade, porque a humanidade, irmão, estava pervertida no pecado. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Deus, olhando para a terra, não viu um justo sequer. E então o que ele faz? Os irmãos veem que nasce Jesus cumpre o seu ministério, mas chega a hora do próprio Senhor Jesus. Aleluia. O único filho de Deus. Aleluia. Filho único. Aleluia. Mas foi ofertado. Bendito seja o nome do Senhor. Aquele que nasceu aqui em Belém. Aleluia. Aquele que foi colocado numa manjedoura, porque não encontrava-se lugar para ele nascer. A cidade estava cheia. Bendito seja o nome do Senhor. E o único lugar, como um símbolo de humildade, aleluia, de simplicidade, porque Jesus, ele é simples, irmão. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo sendo rei, mas ele foi uma pessoa simples. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje em dia, às vezes, as pessoas, quando, principalmente as mães, quando estão esperando aí os seus bebês, preparam tudo, vai lá, assim, enfeita lá o quartinho, pinta lá a parede, faz decorações, pega lá, prepara tudo, irmãos. Jesus não tem nada disso. O único lugar foi uma manjedoura, aleluia. Jesus nasce ali no meio dos animais, e o que eu acho lindo é que a Bíblia diz que tudo que tem fôlego louva ao Senhor. E até os animais estavam adorando. Até os animais o adoravam. Bendito seja o nome do Senhor. E um dos sinais é que eles procuravam. Até mesmo o rei Herodes queriam, embora sendo outra a intenção dele, aleluia, que era, por certo, era matar, era exterminar Jesus, porque ele estava procurando, ele não queria outro rei e que viesse, quem sabe, tomar o seu lugar. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos fala, irmãos, em que houve uma adoração verdadeira. E um dos sinais era a estrela, em que eles olhassem, vissem a estrela, seguissem. Os magos seguiram em direção àquela estrela, e aonde estivesse aquela estrela brilhando, bendito seja o nome do Senhor. Essa estrela brilhou no seu coração, meu irmão. Aleluia. Essa estrela brilhou no seu coração, e aqueles que estão aqui nesta noite, se porventura, aleluia, a sua estrela, quem sabe a sua estrela está apagada, porque você ainda não conhece
esse Jesus maravilhoso, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Ele é a resplandecente estrela da manhã, bendito seja o nome do Senhor. Ele também quer fazer parte da sua vida, Ele quer que você tenha comunhão com Ele, Ele quer brilhar nesta noite no seu coração, assim como brilhou em nosso coração um dia, quando nós levantamos as nossas mãos cansadas e reconhecemos, o adoramos a Ele, dizendo: Tu és o Alfa, Labachura, cada Zélia, Tu és o início, Tu és o começo, Tu és o Alfa, o Ômega, aleluia, mas também Tu és o fim, bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Irmãos, vale a pena deixar essa estrela brilhar, deixa a estrela Jesus Cristo brilhar no seu coração, deixa Ele nascer no seu coração, não confundam, aleluia, não confundam o dia que você pode escolher para você adorar em espírito e verdade, como, aleluia, os comes da vida, as trocas de presente é bom ganhar presente, mas vamos presentear fora desse dia. Às vezes as pessoas aproveitam esse dia para o comércio, são tantas vendas, tantas compras, tantas coisas, irmãos, que eles aproveitam isso virou-se uma cultura, bendito seja o nome do Senhor, mas tenha certeza que o nascimento de Jesus Cristo não é nada, aleluia, não se compara com nada disso, mas o nascimento de Jesus foi um dia especial, porque foi necessário que Ele nascesse para que nós também tivéssemos uma nova história escrita pelo próprio Deus, porque se Jesus não tivesse nascido no nosso coração, nós estaríamos perdidos, aleluia, nós estaríamos perdidos, mas Ele nasceu em nosso coração. Aleluia, aleluia. O Emanuel, aleluia. O Emanuel nasceu em nosso coração. Aleluia, que significa Deus conosco. Você já pensou se você não tivesse Ele contigo? Se Ele não fosse comigo, não estivesse conosco, o que seria de você? O que seria de mim? O que seria de nós? Se não fosse, aleluia, o Emanuel conosco, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, Deus Ele envia, irmãos, como presente, aleluia, como o único presente para nós, Ele envia o próprio Jesus, bendito seja o nome do Senhor. E a única forma em que Ele acha, aleluia, foi de usar Maria para ser mãe de Jesus, aleluia, não substituta, aleluia, mas mãe, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Adorar ao Filho, aleluia. Me fez vir à mente agora quando Jesus ele foi convidado ali, abrindo os parênteses aqui, quando Jesus ele foi convidado ali para aquele casamento em Caná da Galileia, e que a mãe de Jesus fala assim, olha, ali para os servos, fazer tudo quanto ele nos disser. Aleluia. Aleluia. E ela chega para Jesus e fala assim, olha, acabou o vinho, não tem mais vinho. E Jesus fala assim, ainda não é chegado a minha hora. Às vezes as pessoas pensam que Jesus aqui deu uma fora, falou bruscamente, pessoalmente, não. Tudo tem a hora, o tempo certo. Ali era o plano de Deus, porque o nome de Jesus precisava ser glorificado também naquele casamento. Bendito seja o nome do Senhor. E pode ter certeza que quando chega a hora, nada impede dele agir na sua vida. Aleluia. Quando chega o momento certo, nada impede dele fazer aquilo que ele quer fazer. Porque diz a Bíblia que operando ele quem impedirá. Ninguém, nada impede o seu agir. Operando ele, ninguém
né? Aleluia. Lindo, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia, bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. E foi-lhe colocado esse nome, eu acho esse nome lindo, Jesus, né? Ou aqui o próprio, na tradução do Emanuel, né? Que é Deus conosco. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Que Deus assim, irmão, nos abençoe. E que Jesus, cada dia a mais, possa, né, estar sendo lembrado em nosso, né, na nossa mente, no nosso coração. Bendito seja o nome do Senhor. E que você, nesta noite, você que está aqui nesta noite, que ainda não conhece esse Jesus, deixa ele nascer na sua vida. Deixa ele nascer no seu coração. Você vai ver a transformação que ele vai fazer. Ele continua fazendo ainda a sua obra. Aleluia. Ele continua trabalhando, ele continua fazendo a sua obra. Então, se você abrir o seu coração, você vai conhecer quem ele é. Aleluia. Você vai conhecer o que ele pode fazer por você. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Porque ele faz aquilo que muitas vezes você pode achar impossível, mas ele pode fazer porque ele é Deus. Que Deus te abençoe, irmão. Nós sabemos que os tempos mudaram. Cada vez mais o homem esquece a Cristo. Talvez estão colocando outras pessoas adorando a própria humanidade. E vejo que antes, no época da colégio do internato, chegava o Natal, ali estava pronto para Natal. Mas a principal pessoa do Natal que era mencionado no livro era o Papai Noel. O Senhor Cristo. Hoje em dia você chega na casa das pessoas, a primeira coisa que eles fazem é colocar a árvore de Natal e lá está o Papai Noel. Onde está o Cristo? Isso é verdade. Muitos esqueceram de Jesus. Estão esquecendo. Mas esta data, embora que nós não temos a certeza se foi 25 de dezembro, mas nós não vamos se embaraçar com isso. O importante é que nós viemos aqui adorar o Cristo verdadeiro. Ele é que está no nosso coração, como foi pregado. Se ele não nascer dentro do teu coração, jamais tu poderás ver a glória de Deus. Como Nicodemo, né? Jesus disse: olha, Nicodemo, necessário é o quê? Você nascer de novo. Glórias ao Senhor. Mas como pode eu entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Não. É da água e do Espírito. O Espírito de Deus está nesta noite para colocar no teu coração o Jesus verdadeiro, o Filho de Deus que morreu lá na cruz do Calvário. Se você crê nesta palavra, deseja hoje que Jesus nasça no seu coração. Você veja que nasceu na manjedoura, né? Porque foi desprezado, não tem lugar para ele. Ali naquelas casas, naquele lugar, não tem lugar. Chegava Maria e José, não tem lugar para ele. Não tem lugar. É o que o mundo faz nesse dia. Não há lugar para Cristo. Mas graças a Deus, que Deus fez em nosso coração uma manjedoura, onde Jesus vivo está na nossa vida. Ele é a nossa esperança.
Quero saber nesta noite se você deseja receber Jesus vivo na tua vida. Faça o sinal aceitando Jesus. E eu quero. Eu passei muito tempo lutando contra a minha igreja. E eu, muitas pessoas no mercado, se eu quero, não quero não. Né? Minha mãe subiu com ela no meu corpo. Quando eu vi a minha mãe subir com os irmãos lá, no pé da ladeira, que eu não sei quanto é, eu olhava, o que eu fazia? Eu ia pouco atrás da outra da ladeira e descia. Minha mãe chegava com os irmãos, eu não estava em casa. Mas um dia Jesus me achou. Glórias ao Senhor. Faz 40 e poucos anos. Aleluia, que eu tenho Jesus no meu coração. E você? Quer aceitar Jesus no meu coração? Dia hoje. Hoje, se ouvires a voz do Espírito, não endureça o teu coração. O mal do homem é endurecer o coração. O mal do homem é não aceitar Jesus na sua vida. Tem alguém para Jesus? Não tem, que o Espírito Santo de Deus fale profundamente em cada coração. Vamos ver agora. Glória a Deus. Vamos aí. A nossa agenda, lembramos, segunda a sexta-feira, de 6 a 7 da manhã, que é a nossa oração matina. Né? Então, começa amanhã, sexta-feira, virando, perdoando, orando. Né? E na terça-feira, dia 31, nós teremos aqui o nosso trabalho, né? Mas não naquele molde que nós costumamos de vigília, de 9 a 21 a 0 horas. Nós vamos fazer de 18 a 10. Muitas igrejas adotando esse horário devido às dificuldades, porque a realidade é, nós agradecemos a Deus pelo ano que está indo, pelo ano que está chegando. Né? A tradição sempre nos mandou que nesse horário de 0 horas não vê o ano na igreja, mas não consegue como é que está a coisa por aí. Mas não vamos deixar de culto. Então, não tem. 6h30 estaremos aqui para louvar o nome do Senhor, chorar um bicho, para base de tudo, né? Todo mundo cantando para aula. Mas na quinta-feira, nós já começamos a nossa empreitada. Dia 1º de janeiro, começa na quarta-feira. Dia 2 de janeiro, nós estamos aqui com 5 de oração às 17 horas. E à noite, o grande culto de louvor e adoração ao Senhor. Estaremos aqui com as congregações de Novo Jardim, Jardim Esperança, Monte Irmão. E também o Cristo Celeste, sempre nas conversas quinta-feira, louvando a Deus. Nas sexta-feiras temos aqui a instrução para os novos convertidos do Santo Batismo. No sábado, temos